Será que Deus me ama? Claro que Ele te ama. Fala, abençoado, tudo bem? Hoje eu vou te explicar como ouvir a voz de Deus. Mas será que eu consigo ouvir a voz de Deus? Consegue. Muitas pessoas se perguntam, como que eu consigo ouvir a voz de Deus? A boa notícia é que Deus quer um relacionamento, Ele quer conversar. Ele fala de diversas formas. Na Bíblia diz que Deus tinha um relacionamento com Adão e Eva, Abraão, Isaac, Jacó, com Moisés. Deus quer falar com você. Nós somos feitos à imagem de Deus, então é óbvio que Ele quer conversar conosco. A Bíblia, ela é a palavra de Deus viva. Como assim? Através da Bíblia, eu lendo a Bíblia, eu consigo ouvir a voz de Deus. Lembra que eu disse que Deus está além da nossa capacidade. Quando você lê a Bíblia, ela entra no seu subconsciente, instintamente ela vai falando conosco, como se fosse realmente uma conversa. Se você não experimentou, é porque você não leu a Bíblia. Em Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Quando você lê a Bíblia de coração aberto, Deus usa as palavras para entrar dentro do seu coração. Outra forma de Deus falar contigo é através da oração. A oração não é só uma petição ou uma boa prática. A oração é uma conversa, é um diálogo com o próprio Deus. Lembra que Jesus morreu na cruz e disse: todo aquele que quiser falar com o Pai, que fale em meu nome. O que isso significa? Que ao dobrarmos nosso joelho no nosso quarto e pedirmos para Deus, Ele ouve a nossa oração, porque nós estamos pedindo em nome de Jesus Cristo. Quando você ora e busca, Deus traz paz para o seu coração. E naquele exato momento você começa a sentir uma resposta. Aquela aflição, aquela angústia que você estava, naquele exato momento você começa a sentir a presença de Deus e que aquilo não é tão grave quanto você estava preocupado. Em Jeremias está escrito: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Outra forma é através de circunstâncias. Deus pode usar tarefas do dia a dia, momentos, para te trazer respostas. Quando você entrega a sua vida para Deus, você está dizendo que as portas que Ele acha que não é importante em sua vida, que Ele pode fechar, e que você espera que Ele abra as portas que Ele julgar necessário para a sua vida. Em Provérbios está escrito: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nossos planos são os de Deus são melhores do que o nosso. Basta você crer. Mas nós temos a intenção de querer resolver os problemas de forma rápida e do nosso jeito, através de pessoas. Deus pode falar através de amigos, familiares, pastores ou até desconhecidos. Às vezes o conselho de alguém pode ser a palavra que você estava esperando. Quando a gente usa a palavra de Deus para falar para alguém, aquela palavra mais uma vez prova-se que ela é viva e ela entra no coração. E você então percebe que aquela palavra é diferente das outras. Ela é uma palavra que tocou o seu coração. Não foi uma palavra ao vento como as outras. Essa palavra, a diferença é que ela foi inspirada pelo Espírito Santo e o Espírito Santo achou uma forma de falar com você. Quando você aceita Jesus, Ele automaticamente envia o Espírito Santo, que é o Consolador, e esse Espírito Santo habita em você, e você começa a ouvir os planos de Deus, o objetivo, o que Ele quer.
é uma voz suave no seu coração, que nos momentos mais difíceis ou da oração, você começa a ouvir aquela voz e ela faz um movimento dentro do seu coração. É uma convicção, uma paz interior. Em João diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e o fará lembrar tudo o que eu disse. Temos sonhos também. Apesar de sonhos não ser tão comum e muitas das vezes podem ser gerados pela própria imaginação, Deus no passado usou muitos sonhos para falar com seus profetas. Eu ouvi várias vezes Hugo dizendo sobre a voz de Deus, mas como que eu vou interpretar, como que eu vou saber como é a voz de Deus? Primeira coisa é que nós temos a nossa alma e nós temos o nosso espírito e temos do outro lado a nossa carne. A nossa alma, quando você está lendo a Bíblia, você deixou um pouco as coisas mais da carne, esses pecados, você fica mais próximo do seu espírito, que é o meio de se comunicar com o próprio Pai. Agora, quando você está no pecado, você se afasta do seu espírito e fica cada vez mais difícil de ouvir a voz de Deus, porque você está na carne. Uma das formas de você entender se aquela palavra vem de Deus mesmo é que ela nunca será contra os princípios que estão na Bíblia. Por isso que você precisa ler a Bíblia para saber se aquilo vai de encontro com a Bíblia ou não. Você sente uma paz interior, você se sente tocado. É uma palavra que vem no momento certo. Você estava conversando com Deus e de repente uma pessoa fala algo, acontece alguma coisa e você vê que foi o sinal de Deus com você ali. Bom, aí a pergunta é: para que eu preciso ouvir a voz de Deus? Parece óbvio, mas muitas pessoas deixam de consultar Deus para fazer coisas, para comprar um carro, para buscar um trabalho, se relacionar com uma pessoa. E aí, se você não buscar de Deus, se aquela pessoa é a pessoa escolhida para a sua vida, lá na frente você irá ver que aquele amor que parecia ser duradouro, você então começa a ter desavenças, brigas, causa uma separação. Por isso que é importante que você ouça a Deus, porque, de novo, você tem um plano, Deus tem outro. Se o seu plano estiver alinhado com o plano de Deus, vai dar certo. Agora, se você quiser fazer algo que não está de acordo com o plano de Deus, a probabilidade disso dar muito errado é grande. Então, o próximo passo é: você precisa de uma resposta para algo importante na sua vida. Você vai, primeiro, dobrar o seu joelho, pedir para Deus uma resposta. Na oração, não faça só sua oração com pressa e corra para o seu trabalho. Dedique tempo para orar e falar com Deus. Lembre-se que Ele é um Deus de relacionamento. Após conversar com Deus, tente entender em que momento ou a forma que você gostaria que Deus falasse com você. Você vai buscar, você precisa bater na porta para ser atendido. Não que Deus não saiba o que você está passando. Antes de você pensar, Ele já sabia. Mas Deus quer ver o seu relacionamento. Um filho não pode simplesmente chegar para o pai e falar: pai, compra um carro para mim. O pai vai olhar: oxê, por quê? Carro não, mas uma bicicleta, vai. Pai, gostaria, pai, de comprar uma bicicleta, todos os meus amigos têm. Será que no dia das crianças seria possível a gente ver se tem condições de comprar uma bicicleta? Talvez não uma nova, mas uma usada. Aí o pai vai analisar, vai ver as intenções, vai ver o pra quê, o motivo, se aquilo faz sentido. E aí sim o pai vai correr atrás e providenciar. Então, faça uma oração, busque a Deus, fala: Senhor, eu estou querendo um relacionamento. Tudo que eu fiz, pus a minha mão, deu tudo errado.
partir de hoje eu quero o seu controle, Deus. Eu quero que o Senhor governe a minha vida e que o Senhor me diga o que eu tenho que fazer, qual que é a minha missão, o que eu devo fazer, o que o Senhor espera. Tenho certeza que você buscando de Deus, a sua vida vai mudar, porque quem pede pão para o Pai e ele dá cobra, não é isso? Se nós damos coisas boas para os nossos filhos, imagina o nosso Pai que está no céu e que nos ama. E ainda mais, nós não tendo merecimento, mas pedindo em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e espero que você tenha esse relacionamento com o nosso Deus.